Saudações, sétimo ano. Vamos lá. Hoje a aula vai ser referente à correção da atividade, que eu passei para vocês na nossa aula anterior a essa, que foi a aula do dia 1º, 1º de junho. Então vamos lá. Pegando o livro na página 46, a gente vai começar então a resolução das questões. Então, peguem lá, questão 34 da página 46, diz o seguinte: calcule as potências a seguir. Então, nós vamos ter que resolver, as potências que nós temos aí. Então, a gente tem, no item A, a gente tem aí uma base negativa e tem um expoente par. Lembra que toda vez que eu tenho uma base negativa e o meu expoente é par, o resultado certamente será um resultado positivo, tá? Base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, nós temos menos 10 elevado ao quadrado. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o menos 10 e multiplicar por menos 10, Então, menos 10 que multiplica menos 10, a multiplicação de 10 vezes 10 é 100. Ao fazermos o jogo de sinal, menos com menos, nós vamos obter 100 positivo. Então, o resultado do item A da questão 34 é 100 positivo, tá? Item B, nós temos aí 1 elevado à 10ª potência, tá? Então, 1 elevado à 10ª potência é o mesmo que 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 10 vezes, Então, isso aí a gente sabe que vai resultar em 1. Item C, nós temos aí menos 5 elevado à terceira, ou seja, menos 5 elevado ao cubo, tá? A minha base ela é negativa e o meu expoente é ímpar. Se a minha base é negativa e o meu expoente é ímpar, o resultado será negativo. Então, menos 5 que multiplica menos 5, que multiplica menos 5. Então, 5 vezes 5 é 25. E 25 vezes 5, 125. Fazendo o jogo de sinal, menos com menos é mais e mais com menos é menos. Então, o resultado do item C é menos 125, tá? Item D. No item D, nós temos um produto, ou seja, nós temos 3 que multiplica 2, entre parênteses, e nós temos um expoente 2, Então, nós primeiro vamos resolver o produto que está dentro do parêntese, 3 vezes 2, e depois a gente resolve a potência, tá ok? Então, a gente tem 3 vezes 2, 6, correto? 6 elevado ao quadrado, ou seja, 6 vezes 6. Isso vai resultar em quanto? Muito bem, isso mesmo, 36, tá? No item E, nós temos aí menos 1 que multiplica 7 à terceira, é isso? Então, a gente vai resolver o produto. Menos 1 que multiplica 7, menos 7. Menos 7 à terceira vai ser menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7, como a gente está, acostumado. Lembrando que a minha base é negativa e meu expoente é ímpar. Se a base é negativa e o expoente é ímpar, resultado negativo. Então, o resultado aí dessa minha potência é menos 343, tá? Item F, menos 1 que multiplica o 4. Menos 1 vezes 4 dá menos 4 elevado à 4ª potência. Lembre-se, base agora negativa e o expoente é par. Se a base é negativa e o expoente é par, o resultado será positivo. Então, resulta então em 256, tá? Essa aí foi a 34ª da página 46. Vamos passar para 35 agora, tá? 35
também, né? A mesma situação da 34. Então, na 35, nós temos aí bases negativas, expoente par e expoente ímpar. E a gente precisa, então, saber qual o resultado dessas potenciações aí. Então, vamos lá. Na letra A, no item A, melhor dizendo, da questão 35, nós temos menos 18 elevado ao quadrado. Menos 18 ao quadrado é igual a 324. Você vai ter menos 18 multiplicado por menos 18, fazendo o jogo de sinal menos com menos é mais, e 18 vezes 18, 324. Então, a resposta do item A, da 35ª questão, é 324. B, menos 18 ao cubo, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Então, o resultado aí vai ser menos 5.832. Você vai pegar o menos 18 e multiplicar 3 vezes por ele mesmo, tá? Não é pegar o menos 18 e multiplicar por 3. Isso está errado. Potência é uma multiplicação de fatores iguais. Então, você vai ter que pegar o menos 18, multiplicar por menos 18, multiplicar por menos 18 e no final fazer o jogo de sinal. Ou você faz o jogo de sinal no início e dá o resultado depois, né? Que eu até indico que é melhor. Faz logo o jogo de sinal e depois você calcula o resultado entre os fatores para se chegar ao produto. Então, aí nós vamos ter menos 5.832. É o resultado do item B. Menos 18 ao cubo. No item C, nós temos menos 7 à quinta potência. Novamente, uma base negativa e o expoente ímpar. Então, se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado certamente será negativo. Eu posso até não saber de imediato quanto vai ser esse resultado, mas uma coisa eu tenho que ter em mente. Eu olhei para a minha base, olhei para o expoente, a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado certamente será negativo, tá? Então, o resultado aí é menos 16.807. Menos 16.807. No item D, nós temos menos 10 à quarta. Base negativa, expoente par. Então, resultado positivo. Então, nós temos a resposta aí de menos 10, que multiplica menos 10, que multiplica menos 10, que vai multiplicar menos 10, tá? Potência de 10. Então, nós vamos ter um resultado aí de 10.000 positivo, tá? Menos com menos é mais com menos é menos e menos com menos é mais. Então, menos 10, que multiplica menos 10, que multiplica menos 10, que multiplica menos 10, vai resultar em 10.000. Beleza? Item E, menos 9 elevado à quinta potência. Olha aí, hein? Base negativa, expoente ímpar. Resultado negativo. Então, quando você pegar o menos 9 e multiplicar por ele mesmo 5 vezes, você vai ter um total de menos 59.049, tá? Menos 59.049. É o resultado de menos 9 à quinta potência, tá? Então, no item F, nós temos menos 2 à sétima, ou seja, base negativa, expoente ímpar, né? Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Então, menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2, que vai multiplicar menos 2, que vai multiplicar menos 2, ou seja, menos 2 vai se repetir 7 vezes, eu vou ter um total de menos 128, tá? Ok, essa foi a 35ª, ou seja, 35, né? Na 36, pede para que a gente verifique em cada item se o resultado da potência vai ser positivo ou negativo. A questão pede para verificarmos se o resultado será positivo ou negativo. Não pede para darmos o resultado, tá? Então, nós vamos escrever na frente dos itens a palavra positiva ou negativa.
né? Ou melhor, positivo ou negativo, tá? Então, a gente não precisa calcular propriamente dito. Basta que a gente observe a base e o expoente dessa base. Então, se a base é negativa e o expoente é par, o resultado certamente será positivo. Se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado será negativo. Se a base é positiva e o expoente é ímpar, o resultado terá o mesmo sinal da base, ou seja, será positiva. Tá? Então, vamos lá. Bora olhar aí. No item A, minha base é negativa e o meu expoente é par, ou seja, menos 5 elevado à quarta potência, resultado positivo. No item B, a minha base é negativa, tá? E o meu expoente é par. Qual é a diferença do item A para o item B? É que no item A, a sua base, ela está entre parênteses, tá? Então, se a sua base está entre parênteses e o seu expoente é par, o seu resultado será positivo. Mas se a sua base não está entre parênteses e embora o seu expoente seja par, olha o que eu estou falando, a sua base, ela não está entre parênteses. Se ela não está entre parênteses, você não irá fazer jogo de sinal, tá bom? Você irá repetir o sinal da sua base, que é negativa, e desenvolver a potência, tá? Então, mais uma vez eu vou reforçar o que eu acabei de falar. Se a sua base está entre parênteses e ela é negativa e o seu expoente é par, o resultado certamente será o quê? Positivo. Mas se a sua base não está entre parênteses e o seu expoente é par, o resultado será negativo. Ok? Então, a resposta do item B, que nós temos menos 18 elevado à sexta potência, é negativo. Volto a dizer, a base não está entre parênteses. Por não estar entre parênteses, o resultado é negativo. Item C. Mesma situação. Menos 18 é a sua base, seu expoente é ímpar, é 7. Então, o resultado é negativo. Tá? No item D, a sua base é negativa e o seu expoente é ímpar. A sua base está entre parênteses, então ela vai ser também negativa, tá? Sua base é negativa, seu expoente é ímpar, resultado negativo. No item E, você tem um menos. Depois do menos, você tem um parêntese e dentro do parêntese você tem uma base negativa, que é o menos 11. Fecha-se então o parêntese e o seu expoente ele é par, tá? O seu resultado aí vai ser um resultado positivo ou vai ser um negativo? Se não tivesse esse menos antes do parêntese, o resultado seria positivo. Porque o expoente da sua base é positivo, é par, tá? O expoente da sua base, que é negativa, o expoente é par. E toda vez que o expoente é par e a base é negativa, o resultado é positivo. Só que antes do parêntese, você tem um sinal de menos. Então, o resultado será negativo, tá? O F, o item F, você tem uma base negativa, você tem um expoente ímpar, só que antes da sua base,
você também tem um sinal negativo. O resultado aí vai ser o quê? Positivo, tá? Por conta do sinal de negação que está antes do parêntese, que possui uma base também negativa. Lembra que o teu expoente lá em cima, ele é um expoente ímpar. 7 é ímpar. Tá bom? Resultado, então, positivo. 37ª. Para cada item, escreva uma potência e em seguida resolva. Eu quero que você me escreva uma potência, né? Com a base -6 e o expoente cubo, ou seja, quem vai ser o expoente dessa base aí? O 3, né? Então eu quero que você escreva. Eu não, a questão pede que vocês coloquem a sua base, que é o -6, e eleve ao expoente 3 e dê o resultado dessa potência, tá? Então, se eu tenho -6 e está elevado à terceira potência, ou seja, ao cubo, né? Então, eu vou ter um total de -216. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo, -216. Letra B. -14 elevado ao quadrado, base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, eu vou ter um resultado de 196. Letra C. Expoente 0 e base -19. Todo e qualquer elevado a zero, o resultado é 1. Independente da base ser positiva ou negativa, mas se o expoente for 0, o resultado dessa potência é 1. E no item D, nós temos o -8 elevado ao quadrado, ou seja, -8 que multiplica -8. Isso vai resultar em 64, tá? 38. Resolva os itens abaixo. Letra A, 10 elevado a 0. 1 é igual a 1. Letra B, 8 elevado a 1 é igual a 8. Todo e qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Todo e qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Item C, -125 elevado à primeira potência é igual a -125, né? Acabei de falar que todo e qualquer valor elevado a 1 é igual a ele mesmo, independente de ser positivo ou de ser negativo. E no item D, -15 elevado a 0, igual a 1. Todo e qualquer valor elevado a 0, independente de ser um valor positivo ou negativo, o resultado sempre será 1. Tá, pessoal? E nós vamos partir então para a questão 39, tá? Questão 39. Então, na questão 39, nós temos algumas expressões numéricas. Vocês sabem que quando a gente tem expressões numéricas para resolver, nós devemos atentar para algumas ordens, digamos assim. Então, se você tem numa expressão numérica divisão, multiplicação, adição e subtração, quem você vai resolver primeiro? As multiplicações e divisões. Por último, adição e subtração. Se na expressão você tem, além das 4 operações, aí você tem potência, né? Potenciação e radiciação. Então, você vai resolver primeiro potenciação e radiciação, depois você vai resolver multiplicação e divisão, sempre obedecendo a ordem. E se você tiver sinais de associação, né? Primeiro se resolvem os parênteses, depois os colchetes, por último, as chaves. Isso aí você já sabe, tá bom? Então, olha só, existe na questão 39 um modelo de resolução de expressões numéricas, tá? Você resolve da forma que melhor lhe convém, desde que você chegue no resultado esperado, tá bom? É aquela situação, eu não me importo a maneira, o método que você vai utilizar para chegar no resultado. O que eu vou levar em consideração é o seu resultado, tá? Então, muitas das vezes o livro,
ele coloca alguns modelos, mas que às vezes é modelos, digamos assim, um pouco, como é que eu posso dizer para vocês? Dificultoso. Você sabe resolver de uma forma mais prática, mais direta? Então resolve, não tem problema nenhum nisso, tá bom? Então olha só, no item A você tem 15 dividido para menos 5, mais 24 que multiplica, parênteses aí no caso, 3 ao cubo menos 13 que multiplica 2, tá? Então quem você vai resolver primeiro? Nessa situação aí, né? Você vai ter uma divisão, você pode resolver logo ela, né? 15 dividido para menos 3, você vai ter menos 5, não é isso? 15 dividido para 3 dá 5, mas com menos é menos, né? Depois você tem uma adição, tem um 24 que está multiplicando tudo que está dentro desse parênteses. Então você vai resolver primeiro a potência que está lá dentro do parênteses, né? Depois você vai resolver a multiplicação, para depois você finalizar então com a adição, né? E a subtração. Então eu vou logo te dar o resultado, tá? Então o resultado do item A é 21. Se você chegar em algum outro resultado que não seja 21, tenta refazer aí, porque você pode estar errando alguma coisinha aí, tá? Então a resposta da letra A é 21. A resposta do item B é menos 91, tá? Mais uma vez, você tem um parêntese aí no item B, né? Você tem uma adição dentro do parêntese. Só que um dos valores que está aí dentro desse parênteses está elevado ao quadrado, que é o 7. Então você precisa desenvolver primeiramente a potência para que depois você possa somar, né? 7 ao quadrado. E o resultado você somar com 1, para que você possa então eliminar esse parêntese. É isso? E depois você vai resolver então, né, a potência aí do menos 5 ao quadrado, para que você possa efetuar a divisão depois. E no final, nós vamos obter um resultado de menos 91 nessa expressão do item B. Aí a gente vai para o item C. O item C também bem simples, uma divisão, 12 dividido para 2, a gente sabe que é 6, né? Menos 4 vezes o 5, que a gente sabe que 4 vezes o 5 é 20, né? Então a gente vai ter 6 menos 20, tá? Mais 10 ao quadrado, que a gente sabe que é 100, tá? Sinais diferentes a gente subtrai e dá o saldo maior, esquece disso. E o resultado então da letra C é 86, 86, tá? E a letra D, nós temos aí uma expressãozinha com 2 sinais de associação. O primeiro o parênteses, o segundo é o colchete. A gente vai resolver primeiro o parênteses, para depois resolver o que vai ficar no colchete. E o resultado então desse item D é 56. Tá bom, pessoal? Então nós resolvemos aí as questões para vocês da página 46, que foi da questão 34 até a questão 39. Agora nós vamos passar para a página 48. A página 48 nós vamos resolver a 44, a 46, 47 e a 48, somente. E assim fechamos então o nosso exercício complementar referente à potenciação do livro, tá? Então vamos lá. A questão 44, nós temos um texto aí, né? Um texto um pouco grande, né? Mas a gente vai pegar as informações chaves, né? São as que nos interessam na realidade. Então, o texto conta uma historinha aí que por volta de 1500 a.C., os egípcios
criaram um relógio do Sol e papapá, né? Quem tem o livro pode acompanhar direitinho. A gente vai logo direto ao que eles querem, né? O que a questão quer? Qual a diferença em anos entre os anos citados no texto? Qual a diferença em anos referente aos anos citados no texto? Quando se fala em diferença, a gente lembra de que operação? Multiplicação, divisão, adição, subtração? Com certeza, quando se fala em diferença, a gente vai ter que trabalhar com a subtração, não é isso? Diferença de alguma coisa para uma outra coisa, ou seja, de um valor, trabalhando com a matemática, de um valor em relação a um outro valor. Então, o primeiro valor que o livro aí nos dá é 1500 antes de Cristo. Se é antes de Cristo, então eu vou trabalhar com esse valor negativo, né? 1500 antes de Cristo. Daí eu tenho uma diferença entre o outro valor, tá? Então olha só, eu vou ter 1500, que é um valor antes de Cristo, que ele está falando aqui, por volta de 1500 antes de Cristo. Então 1500, né? E a diferença entre 1949, ou seja, eu vou ter 1500 menos parêntese menos 1949. Olha o que eu estou colocando para você. Uma diferença entre um outro valor, tá? Quando se tem um sinal negativo antes de um parêntese, quem está dentro do parêntese muda de sinal. Só que o sinal do valor que está dentro do parêntese vai ter que ser um valor o quê? Negativo. Não é isso? Então eu vou trocar de sinal quem está lá dentro. Se é um valor negativo, ele passa a ser positivo. E aí eu vou ter o quê? 1500 com mais 1949. 1500, 1949. Isso vai dar um total de quanto? De 3.449 anos. 3.449 anos. Essa aí foi a diferença, né? Do ano de 1500 a.C. para 1949, com o surgimento desse relógio egípcio aí do Sol, né? Que o problema trata. Então, o que nos interessa é o resultado. O resultado vai ser 3.449 anos, tá? Vamos então para a 46ª questão. Fala de Pitágoras. Pitágoras foi um matemático, né? Muito importante. Há 565 anos antes de Cristo. Inclusive tem até um teorema com o nome dele, né? É o famoso teorema de Pitágoras. Mas esse teorema aí, a gente só vai utilizar em uma outra etapa. Ou seja, vocês vão poder ter um conhecimento mais preciso a respeito de Pitágoras e seus teoremas lá no 9º ano. Então, vamos resolver o que nós temos aqui no 7º por enquanto, tá? Vamos esquecer um pouco aí esses teoremas. No 9º ano a gente fala sobre eles. Então, olha só,
a questão diz o seguinte: Pitágoras foi um importante matemático, filósofo grego. Atribui-se a ele o desenvolvimento da tábua de multiplicação, do sistema decimal, né, das proporções aritméticas e do famoso teorema de Pitágoras, né, o qual leva seu nome. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Pitágoras tem um teorema no qual leva o nome dele. Tá. Pitágoras nasceu por volta de 565 a.C., tá? Lá no Mar Egeu, e morreu aos 75 anos. Ele quer saber em qual ano Pitágoras morreu. O que você vai fazer? Você vai pegar, né, o ano que ele nasceu, né, 565, é isso? Você vai pegar o ano que ele nasceu e você vai subtrair da idade que ele tinha, né? Pitágoras nasceu no ano 565 e você vai fazer a diferença entre a idade que ele tinha. Ele tinha 75 anos. Então, quando você faz a diferença de 565 menos 75, né? O ano que ele nasceu menos a idade que ele tinha, você descobre então o ano que ele morreu. Tá bom? Então vai resultar em 490 a.C., tá? 490 a.C., tá bom? Foi o ano que ele morreu, Pitágoras, 490 anos antes de Cristo. Aí a gente vai passar agora para a questão 47, né? A questão 47 fala da Lua, que a Lua é um satélite natural da Terra, que ela gira em torno do nosso planeta, numa órbita oval, enfim. Tem toda uma historinha aqui falando da Lua, né? Aí o que a questão pede? Qual a variação da medida de temperatura da superfície da Lua? Qual a variação de temperatura? Quais são as temperaturas que o problema aí está nos fornecendo? Menos 184 graus Celsius e 214. É isso que nos interessa, né? Então ele pede a variação de temperatura. O que nós vamos fazer aí? Nós vamos ter que juntar, né, 184 com 214, que vai resultar em 398 graus Celsius, tá bom? Isso aí é a variação da medida da temperatura da superfície da Lua, tá bom? Então a resposta da 47 é 398 graus Celsius, tá bom? E a 46ª questão, né? Você tem aí um elevador, tem algumas numerações, né, para você determinar qual é o andar que você quer ir, né? Se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, não sei, né? E aí ele dá algumas informações aí, né? No item A diz o seguinte: supondo que uma pessoa está no 10º andar, se ela está no 10º andar, eu vou indicar o 10º com mais 10. Ela está no 10º andar e vai descer. Olha aí, ela está no 10º andar. Ela vai descer até o 2º do subsolo. Se ela vai descer até o 2º, então é indicado por menos 2. Então você tem mais 10, tá? Com o menos 2. Só que ela vai descer, tá certo, pessoal? Então você precisa fazer uma diferença aí. Lembra que você vai ter o quê? 10 menos o menos que ela vai descer.
para o subsolo. Você vai precisar trocar esse sinal do -2, porque existe um sinal de menos antes dele. E esse -2, ele está entre parênteses. Então, se há um sinal de negação, volto a dizer, já bati nessa tecla e vou continuar batendo. Se existe um sinal de negação antes de um parêntese, então todo mundo que está lá dentro vai ter que trocar de sinal. Se for positivo, passa a ser negativo. Se for negativo, vai passar a ser positivo. Como o valor que está entre parênteses é um valor negativo, ele vai passar a ser positivo. Então, você vai ter 10 mais 2. 10 mais 2, 12º andar. Tá? Então, quantos andares o elevador vai se deslocar? 12. Do 10 até o subsolo. Tá bom? 12. É a resposta do item A. Item B. Se uma pessoa desceu 8, ela desceu 8 andares e está no subsolo, que é indicado por -1, de qual andar essa pessoa partiu? E aí? Se a pessoa desceu 8 andares e ela está no subsolo, que representa -1, no caso, -1 andar, de qual andar essa pessoa partiu? Do 7º andar, pessoal. Tá? Do 7º andar. Então, essa resposta aí é do item B, da questão 48. Beleza? Bom, nós então resolvemos aqui as questões de potenciação do livro, né, da página 46 e 48. Eu espero que vocês possam ter tido um bom desempenho, ter acertado o máximo de questões possível. E caso não tenham acertado o suficiente, não tem problema nenhum. Apaga e faz agora certinho. Tá bom? Não tem problema nenhum a gente errar quando a gente está fazendo as nossas atividades, as nossas tarefas de classe. Não tem problema nenhum. O problema é a gente não fazer as nossas atividades, porque aí a gente não vai saber se a gente acertou ou se a gente errou. E o problema maior é a gente errar na hora das nossas avaliações. Né? Então, mas antes a gente errar fazendo as nossas atividades complementares de fixação, do que a gente errar lá na nossa avaliação, ou até mesmo a gente não fazer com medo de errar. Não existe, tá? Isso não existe. Você precisa fazer, independente se você vai errar ou não. É errando que se aprende. Claro que se a gente puder não errar é bem melhor, mas o erro faz parte, tá bom? Só não pode permanecer nele. Ok? Pessoal, um grande abraço. Nós vamos ficar por aqui, tá? E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.